Bora falar dessa que para o pessoal do BTG Pactual, hoje seria a melhor elétrica para investimento, que é a Alupar, que trabalha diretamente na transmissão de energia elétrica. Quero mostrar para vocês diversos novos projetos da Alupar que encontram-se em andamento e as receitas que devem aumentar em cerca de 60% ainda nos próximos anos. E no final, mostrando a minha planilha pessoal, será que hoje eu concordo com o pessoal do BTG Pactual e a Alupar seria o melhor investimento em elétricas? Vamos deixar esse assunto para o final, então bora para o vídeo. Antes de mais nada, mostrando essa escolha do BTG Pactual, você entra no Stock Guide, no setor de transmissão. Hoje, entre Alupar, Taesa e ISA Energia, a única de compra seria a Alupar, com uma taxa interna de retorno de cerca de 9,22%. E eles destacam que esse seria o top pick, justamente porque a Alupar recentemente garantiu novos ativos em leilões de transmissão tanto no Brasil quanto na América Latina, com 13 projetos em construção. E outro detalhe, que em junho a Alupar adquiriu 4 novos ativos, 2 no Chile e 2 no Peru, com retornos sólidos e taxas internas de retorno acima de 10%. Outro detalhe é que eles destacam a nova política de dividendos que entrou em vigor em novembro de 2022, que prevê o pagamento de 50% do lucro líquido regulatório na forma de proventos. Então vamos falar um pouco do Alupar Day, que aconteceu em dezembro de 2025. E para você que não conhece, hoje a Alupar atua não só no Brasil, mas também na América Latina, sendo Colômbia, Peru e Chile, e eles são a única empresa brasileira de transmissão que são presentes na América Latina. Então hoje eles detêm cerca de 44 subestações próprias, sendo 23 no Brasil e 21 em outros países, e cerca de 60 ativos, sendo a maior parte deles realmente no Brasil, 47 e 13 nos demais países. E quando a gente fala de empresas do setor elétrico, a gente tem que ficar ligado principalmente nos projetos que a empresa pegou e qual que será a receita que será adicionada anualmente, que é a RAP, que é a receita anual permitida. Então a Alupar destaca os projetos que foram entregues em 2025, com um investimento de cerca de 6,3 bilhões e uma receita anual permitida que deve integrar dentro da receita da Alupar de cerca de 811 milhões. Então, a relação de RAP dividido pelo CAPEX ficou na casa dos 12,9%, que seria basicamente a taxa interna de retorno desses projetos. E realmente isso aqui ficou em linha com o mercado, porque normalmente essa relação fica entre 12% a 15% em empresas de transmissão. E dentre esses projetos, 2 foram feitos no Brasil, com cerca de 40 quilômetros de linhas de transmissão, e outro com 724 quilômetros de linhas de transmissão, conectando o Roraima, e além de um outro projeto na Colômbia. E além desses 3 projetos que foram entregues, a Alupar destaca que nesse novo ciclo de investimentos que foi feito a partir de 2024, ainda existem 10 projetos em andamento, com um investimento de cerca de 7,9 bilhões e uma receita anual permitida de 1,1 bi, que seria uma relação de RAP dividido pelo CAPEX de 13,8%. Então, juntando esses 10 novos projetos com os 3 que foram entregues em 2025, bate justamente com os 13 projetos que foram destacados pelo pessoal do BTG Pactual. E nesse ciclo de investimentos, que vai de 2025 a 2029, eles destacam 11 novos projetos, com investimentos na ordem de 9,1 bi e uma receita anual permitida de 1,2 bilhões, que seria uma relação de RAP sobre CAPEX de 13,3%. E um detalhe interessante que eu já venho notando há algum tempo, que muitas vezes era falado que a transmissão era o filé mignon da energia elétrica no Brasil, porém percebam que diversas empresas vêm entrando nesse setor desde meados de 2014 a 2015. As empresas que já são consolidadas, como a Alupar, a ISA Energia e a Taesa,
estão tendo que diminuir o seu ágio. Então percebam que a relação de RAP sobre CAPEX no Brasil hoje encontra-se em 12%, enquanto na América Latina encontra-se em 14,5%. Então, aparentemente, o retorno que está sendo prometido na América Latina, excluindo o Brasil, ainda encontra-se com um ágio acima da expectativa do Brasil. Então, realmente, esse movimento indo para a América Latina, além do Brasil, da Alupar, seria muito interessante. E no consolidado, olhando o ciclo 2013-2014, a RAP da Alupar era de 1,3 bi. 10 anos depois, a RAP era de 3,1 bilhões, o que foi mais de 2 vezes nesse período, e entre 2023 até 2025, há uma expectativa de aumento nos projetos na RAP contratada em 60%, visto que hoje 3,8 bi já se encontra em operação, porém 1,2 bilhões encontram-se ainda em implementação, ou seja, essa receita ainda não entra diretamente nas receitas da Alupar, elas devem ser concluídas antes de entrar diretamente na contabilidade da empresa. E um detalhe muito interessante que eu já tenho falado é que a receita anual permitida da Taesa, cerca de 42% da receita, deve ter os seus vencimentos até 2032, ou seja, em cerca de 6 anos. Enquanto quando a gente olha para a Alupar, apenas 18% da receita anual permitida vence até 2033. Então, aparentemente, a empresa tem uma perpetuidade melhor do que a Taesa olhando nesse quesito. E passando rapidamente pelo desempenho financeiro, a receita líquida, olhando pelo regulatório, aumentou em 8,7%, olhando no acumulado de 2024 versus 2025. O EBITDA aumentou em 7,1% e o lucro líquido regulatório aumentou em cerca de 17,1% ano contra ano. Outro detalhe interessante é a receita total por indexador, porque percebam que a Alupar vem entrando em outros países da América Latina. Então hoje o indexador de moeda estrangeira, olhando de 2023 para 2029, deve crescer de 4% para cerca de 18%. Outro detalhe é que o IGPM, que era o indexador olhando desde meados de 2002 até 2021, deve diminuir de 30% para 24%. E normalmente os novos contratos são feitos de acordo com o IPCA, visto que o IGPM, olhando desde o início do Plano Real, subiu muito mais do que o IPCA no período. E hoje eu acho o endividamento da Alupar muito tranquilo, apesar de ter subido nos últimos anos. 55% é indexado ao IPCA, 25% ao CDI e cerca de 13% a uma cesta de moedas. Outro detalhe é que hoje a dívida líquida da Alupar gira em torno de 9,2 bilhões, e a relação de alavancagem fica na casa de 3,3, o que eu sempre falo para uma empresa do setor elétrico que tem receitas previsíveis ao longo do tempo, ainda é uma alavancagem muito tranquila. E conforme eu destaquei no início dos slides, após a nova política de dividendos que foi iniciada ao final de 2022, os dividendos aumentaram em cerca de 116%, olhando os últimos 2 anos, e olhando o retorno para o acionista comparando com o índice de energia elétrica e o CDI, a Alupar, olhando os últimos 2 anos, conseguiu bater ambos os índices, com um aumento de cerca de 60%. Outro detalhe interessante é que hoje, olhando pelo indicador de preço sobre lucro, encontra-se na casa de 8,8, o que é bem próximo das mínimas históricas que ocorreram em meados de 2022 e 2020. Então poderia estar se abrindo uma boa janela de investimentos nessa empresa. E mais um detalhe que a Alupar poderia se aproveitar para 2026 é que o ministro de Minas e Energia já destacou que deve ter cerca de 25 bilhões em investimentos em 2 leilões de transmissão que deve ocorrer em 2026, e o primeiro leilão de transmissão já tem data marcada, que deve ocorrer no dia 27 de março, e possui uma previsão de 3,3 bilhões de investimentos. Então a Alupar poderia se aproveitar e angariar alguns lotes.
E para finalizar, mostrando um último dado, olhando desde o seu IPO em meados de 2013, a Alupar subiu cerca de 105%, enquanto o índice de energia elétrica subiu cerca de 331%. Então, apesar do bom investimento, tem que ter muita cautela no preço que você vai comprar uma determinada ação para não acabar pagando caro, principalmente nos IPOs. Outro detalhe, fazendo uma rápida propaganda, me segue no Instagram, _investimento ou _investimento, que eu tenho postado conteúdos rápidos e diários. E hoje, mostrando a minha planilha pessoal, a Alupar não estaria próxima dos primeiros colocados quando a gente olha a rentabilidade real, ou seja, o retorno embutido no preço da ação, mas dentro da rentabilidade real não estão inclusos alguns projetos futuros. Então, hoje, dentro das transmissoras de energia, eu realmente acredito que a Alupar e a ISA Energia hoje sejam as melhores nesse quesito, principalmente porque as duas têm bons projetos olhando para os próximos anos. Porém, olhando dentro de todas as elétricas da minha planilha, a que detém maior rentabilidade real embutida no preço da ação, hoje seria a Engie. Mas eu quero saber de vocês, pessoal, mesmo após essa alta brusca para 2025, em 2026 vocês já começaram a aportar em elétricas ou não? Me conta aqui nos comentários se tem alguma que está fora do meu radar e eu não estou vendo, porque esse é um setor que eu pretendo aportar muito assim que houver uma brecha. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.